Nem todo milagre é da parte de Deus. Infelizmente, Jesus mesmo disse em Mateus 24, que surgiriam falsos cristos e falsos profetas que fariam tão grandes sinais que até os escolhidos ficariam, de certa forma, abalados, né? Enganaria, se possível, os escolhidos. Então, queridos, quando o assunto é milagres, é importante a gente lembrar disso. Infelizmente, muitos milagres são operados pelos anjos maus. Por falar em anjos, justamente os anjos têm poder de operar milagres, né? Até os homens, eles conseguem tratar doenças. Imagina os anjos, né, queridos? Muito bem, mas quando se trata da cura de enfermidades, em Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 14, se a pessoa for da igreja, por exemplo, tem conhecimento da palavra de Deus, ali 2 vezes faz uma recomendação sobre a confissão de pecados. Isso mesmo, se você ler Tiago, capítulo 5, a partir do verso 14 até o 16, então ali, inclusive, no verso 16, frisa bastante isso: confessai vossas culpas uns pelos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Porque essa questão, Tiago relaciona, queridos, a cura, ela vem através do amor de Deus. E o amor de Deus, para que a pessoa esteja acessível a esse amor, se ela tem conhecimento da sua palavra, ela precisa estar em paz com Deus, né? Confessar os seus pecados, reconhecer suas culpas antes de receber a oração. E também, Deus, ele só faz aquilo que o homem não pode fazer. Então, quando cessa os recursos humanos, é aí que entra a oração da fé, né? Muitas vezes tivemos que tratar nossos filhos, né, com febres que nós usávamos todos os recursos, e compressa, e banhos de assento frio, que a gente usa muito, tratamentos naturais, e outros remédios, e a febre não abaixava. Meu Deus, era a hora de clamar, porque ali tinha alguma força espiritual, né? Infelizmente, também na febre existem forças malignas em muitos casos de febres, né? Não são todos os casos. E aí é a hora, quando esgota os recursos humanos, é a hora que Deus entra. Isso é muito importante, né? Porque às vezes você vê ministério que qualquer dor de cabeça, qualquer dorzinha, qualquer coisa, vamos orar, vamos orar. Queridos, não é assim. Né? Aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. Então é importante na oração pelos enfermos a gente saber que, se ele conhece a palavra de Deus, é preciso confessar os seus pecados. E por que nem todo caso de enfermidade Deus cura? Nós vemos um exemplo, João capítulo 5, naquele sábado que Jesus curou o paralítico, que havia 38 anos, né, aleijado. Tinha uma multidão ali de pessoas e Jesus não curou a todos, curou apenas aquele homem. No caso, existe aí uma ciência, né, queridos? E existe, por outro lado, a falta de fé, que em Nazaré nenhuma pessoa foi curada porque não criam em Jesus. Jesus cresceu ali como filho de carpinteiro, ninguém acreditava nele. Exatamente, ninguém foi curado em Nazaré. Por outro lado, vilas inteiras, não ficou nenhum enfermo onde Jesus passou, isso é um relato bíblico. Então, queridos, nessa questão da oração, a gente pede a Deus, a gente clama a Deus, a gente crê, mas Deus é que vai dar a sentença final, né? Então, se aquela pessoa ela pode ser curada, se é para a glória de Deus, ou se aquela doença é para a glória de Deus, como aconteceu na vida do apóstolo Paulo, ele curava os enfermos, né? O próprio lenço de Paulo, as pessoas tocavam e eram curadas, né? A sombra de Pedro, mas ele também tinha enfermidades que eram um espinho na carne, né? Quando você vai analisar a história, ele pediu a Deus que tirasse esse espinho, mas Deus falou: minha graça te basta, para você não se exaltar. Então ele passava por certas situações humilhantes que ele chama de como se Satanás estivesse dando bofetadas nele, né? Então esse ele relata em Coríntios. Muito bem, queridos. Então, nosso assunto, caminho de milagres. Deus está muito mais disposto a fazer milagres do que até nós de pedirmos a Ele. Ele é o Deus de milagres, querido. Devemos crer, devemos confiar, mas Ele não é o gênio da lâmpada que age de acordo com a nossa vontade. Nós devemos conhecer a vontade de Deus, os planos de Deus são maiores, né? Então, muitas vezes, uma pessoa muito fiel a Deus pode não ser curada, porque Deus sabe que é na enfermidade que ela vai glorificar o nome dEle. Muito bem, queridos, vamos continuar falando sobre esse assunto, e quero deixar um gancho para o próximo assunto. A pessoa que disse que nós teríamos vida em abundância, quem foi? O Filho de Deus. Eu pergunto, Jesus era milionário? Queridos, existe hoje no mundo evangélico essa questão de que vida em abundância é ser milionário. Vamos falar sobre isso no próximo tema. Grande abraço.